Como empresas deveriam contratar em 2026? E descubra por que todos os profissionais júniores estão ferrados, vão perder emprego e você, como dono de empresa, não faz sentido mais contratar profissional júnior. Esse vídeo está bem completo, eu vou passar um framework completo sobre o processo de contratação em 2026. E eu acho que esse vídeo está bem legal, que vai te ajudar a refletir um pouco sobre o impacto da inteligência artificial e também como você consegue ter uma empresa enxuta no mercado que a gente está vivendo. Bora lá pro conteúdo então, sem enrolação, indo direto ao ponto. Eu sou Vinícius Daúde, eu tenho 29 anos. Esse canal aqui, basicamente, eu faço análises de marketing e negócios. Então, vamos lá pensando assim, você que é um dono de empresa, uma pequena e média empresa no Brasil. Qual que é o primeiro passo aí de uma empresa? Você ser o CEO. Você é um CEO, que é um CEO operacional, que tanto organiza empresas como também cuida da operação. Então você começa ali na empresa, executando todo o processo, toda a atividade operacional, até validar o que precisa ser feito, criar os processos da empresa. Então uma empresa, ela começa basicamente fazendo isso aqui, tendo um CEO, um dono de empresa que é operacional. Hoje na minha agência, por exemplo, hoje eu cuido de toda a parte operacional, eu mando contrato, eu converso com os clientes, eu faço toda essa parte operacional de ter o contato. Obviamente eu tenho algumas pessoas que me ajudam hoje em algumas tarefas, que a gente hoje basicamente monta squads para entregar cada um dos projetos, mas eu ainda cuido de grande parte do operacional da minha empresa. Então esse é o começo da empresa. E qual que é o primeiro passo? O primeiro passo hoje, antes de você pensar em contratação, é, com tantas ferramentas que eu tenho hoje, com tantas coisas à disposição, o que eu consigo ou automatizar ou colocar inteligência artificial dentro? Então vou dar um exemplo. Hoje eu tenho um processo de mandar contrato para clientes, fazer o acompanhamento ali se está sendo assinado. Todo esse processo hoje ele é feito por mim. Mas eu posso pensar em automação para, basicamente, pegar as informações do cliente e imputar isso dentro de um documento no Google Docs, montar uma automação, por exemplo, no Make, no N2N. E aí, por exemplo, eu consigo pegar essa informação no Make da vida. Então aqui um exemplo aqui de um Make. Eu vou pegar aqui, eu integro ele com uma planilha, onde essa planilha, o meu cliente ele preenche um formulário com o nome, CNPJ e alguns dados principais. Isso preenche uma planilha. Essa planilha vai estar conectada com um documento meu no Word. Então depois eu vou colocar um nó aqui. Então imagina aqui, What New Rows, que é basicamente essa função. Aí eu vou adicionar um nó, por exemplo, aqui no Google Docs, que basicamente eu vou criar um documento novo. Então eu vou pegar a informação ali da planilha, criar um documento novo. E aí eu posso até, por exemplo, integrar aqui com ClickSign, que é a ferramenta que eu uso para mandar contrato. Vocês estão vendo que um processo que hoje eu faço manualmente, que é basicamente revisar contrato, mandar contrato, eu consigo automatizar por uma planilha? Olha que legal, um exemplo bem simples da atividade operacional que poderia estar automatizada. E aí, qual que é a ideia, né? Um fundador de uma empresa, ele tem que ser uma pessoa que está pensando, eu consigo automatizar grande parte das atividades operacionais com a IA ou usando algum fluxo de automação, como por exemplo o Make N2N. Com essa visão em mente, a ideia é que você, como dono de empresa, você entenda um pouco de IA, entenda um pouco sobre esse assunto e vá pensando em coisas para automatizar todos os dias e com isso conseguir ter mais eficiência. Qual que é o ponto? Nem sempre tudo vai dar para ser automatizado. Às vezes por conta de tecnologia, às vezes até por conta do limite que você tem de desenvolvimento e de tempo para estudar IA e aprender a fazer as coisas. E aí que vai para o terceiro passo, que é basicamente contratar um profissional sênior. Por que contratar um profissional sênior? Pelo seguinte motivo. A maior parte das atividades operacionais, elas podem ser ou substituídas por IA ou substituídas por automações. Só que qual que é o ponto? Às vezes você, como dono de empresa, não vai conseguir fazer essas automações. Quando você traz um profissional sênior que vai pensar um pouco além da atividade operacional dele, ele vai ter mais capacidade de pensar em automações, pensar em IA, e com isso você vai, em vez de trazer um cara júnior que talvez fique no operacional que poderia ser feito melhor por uma IA ou por uma automação, você vai contratar uma pessoa sênior que não só vai conseguir automatizar coisas e colocar IA nas tarefas deles, como também vai ser um cargo muito mais estratégico dentro da empresa. Então, antigamente, como que funcionavam as empresas? Uma pessoa ali que era um líder, um coordenador, um gerente, que é uma pessoa mais sênior, né? Ele cuidava mais de coisas estratégicas e táticas, e a pessoa ali, que era o profissional júnior, ele cuidava da parte operacional e às vezes era envolvido em algumas coisas estratégicas. E qual que é o grande ponto aqui de mudança? Considerando que quase tudo do operacional consegue ser automatizado e substituído por IA, e entre ter um profissional sênior e um profissional júnior, vai ser mais importante para a sua organização ter um profissional sênior, por vários motivos. O principal deles é, na minha experiência de trabalho, eu vejo que um profissional sênior ele acaba entregando muito mais que um profissional júnior, até por questão de salário, experiência, remuneração. Ele também vai te ajudar a ter mais ganhos estratégicos, então ele vai ser uma pessoa que vai conseguir pensar um pouco mais a médio e longo prazo, conseguir te ajudar a empresa a ter novas ideias para atingir novos patamares de negócio. Basicamente, um profissional sênior ele entrega mais que um júnior. E qual que é a lógica você como CEO? Na prática, é melhor você ter menos pessoas dentro de uma empresa porque fica mais fácil a comunicação. Quanto mais você escala a sua empresa e traz mais complexidade, você tem mais variáveis e pessoas, né, são muito complexas. Quanto mais pessoas você tem dentro da sua organização, maior a complexidade. Se você consegue ter uma operação enxuta com IA automação e profissionais sêniores, você tende a conseguir tomar decisões mais rápidas e conseguir escalar mais sua empresa. Então eu vejo que agora que a gente tem uma evolução muito grande da IA e da automação, a gente consegue montar empresas bem mais enxutas que vão ser muito funcionais nesse modelo que a gente está vivendo hoje.
Qual que é a grande graça aqui de ter um profissional sênior e ter a lógica de você acoplar isso à automação? Porque o profissional sênior, diferente do júnior, ele vai conseguir ter a lógica de ter mais IA e mais automação nas tarefas. Então começa um ciclo de otimização infinita, né? Pensa assim, um sênior, ele está automatizando e colocando IA no processo. A partir do momento que ele não conseguir mais fazer, ele vai trazer um novo profissional sênior que também vai pensar nas automações e nas IAs. Isso fica um ciclo infinito, onde basicamente você nunca precisa contratar júnior, porque você sempre está trazendo gente sênior nova, com uma operação bem enxuta, porque você está sempre pensando em automação IA, e você consegue ter uma empresa que tem uma margem melhor, tende a escalar melhor. Por isso que eu acho que o cenário para júniors no mundo está muito ferrado, porque grande parte das atividades que são feitas hoje pelos júniors das empresas conseguem ser ou automatizadas ou serem substituídas por inteligência artificial, e esse é o caminho que o mundo está mudando. E aí você vai me perguntar, Vini, não tem mais espaço para profissional júnior dentro do mercado de trabalho? Sim e não. Principalmente empresas pequenas e médias empresas, startups, eu vejo que cada vez é menos atrativo para a empresa contratar vários profissionais júniores. Mas para multinacionais, para empresas mais estabelecidas ali, que tem um fluxo de caixa recorrente, crescente e grande, empresas multimilionárias, um Google, um Facebook, um Meta, até empresas grandes do Brasil, como, sei lá, por exemplo, a Vale, essas empresas ainda vão ter uma demanda grande por profissionais júniores. Por quê? Porque, obviamente, não é todo júnior que vai ser uma pedra no sapato na sua empresa. Dentre 10, ou sei lá, cada 5 a cada 10 profissionais júniores, vai ter um de destaque que você vai investir baixo no começo, vai investir na carreira da pessoa, e essa pessoa vai trazer muitos frutos e muitos louros aí para sua empresa. Então eu vejo que para empresas grandes ainda faz sentido investir um pouco ali nos profissionais júniores, porque alguns vão ter muito mais retorno. Até o próprio empresas grandes, como por exemplo o Facebook, até Tesla hoje, eles investem muito no recrutamento ali de pessoas que estão na faculdade por esse motivo de dentro de um aquário grande de pessoas, algumas pessoas vão dar muito certo e vão trazer retorno ali financeiramente para a empresa. Mas para pequenas e médias empresas e startups, eu vejo que esse modelo aqui vai funcionar muito melhor, tá? Que é o modelo desses 4 passos. Você começa como CEO operacional, depois você põe na automação com IA. Se você não conseguir automatizar com IA as suas coisas como CEO, aí você vai atrás de um profissional sênior que vai pegar essas atividades e também pensar em novas maneiras de automatizar com IA. E aí você faz um ciclo infinito onde você nunca contrata profissional sênior, você tem uma operação enxuta, onde a comunicação flui e as coisas vão muito melhor. Esse vídeo aqui é um pouco mais curto, uma análise um pouco do que eu estou pensando sobre como contratar na minha própria empresa, mas também para as empresas que eu aconselho, as empresas que eu apoio, principalmente no planejamento de marketing, e eu vejo que as coisas estão mudando muito. Eu vejo uma coisa exclusiva da inteligência artificial, que dentro das últimas tecnologias que foram lançadas, ela é uma das tecnologias mais fáceis de serem utilizadas. Então, vou dar um exemplo. Antigamente, é muito, por exemplo, complexo você configurar os dados da sua performance de marketing digital. Você tinha que configurar várias ferramentas, configurar um Google Analytics, um Google Tag Manager, integrar isso com BI, né, com uma plataforma de dados. Era um trabalho muito complexo de você fazer um trabalho de marketing bem feito com foco em dados. Hoje em dia, a IA, ela, além de facilitar essa tarefa, é muito mais simples de usar. Você manda lá uma conversa, ele vai te ensinando como usar. É como se fosse, dentro de uma IA, você tem um tutor que te explica como usar a própria ferramenta, o que não me lembra alguma ferramenta que era tão boa nisso no passado. Então a gente está vivendo um tempo muito diferente e eu acredito que a gente vai ter muitas implicações nisso na vida como um todo. E por esse vídeo é só. Obrigado por assistir e até logo.